Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Viana, esse é o canal Amigos Agro e Vida. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre bioinsumos, mais focado em controle microbiano de pragas. E o convidado é o engenheiro agrônomo Marcos Conseschi, ele é formado pela Universidade Camilo Castelo Branco, atualmente é a Universidade do Brasil, em 2010, possui mestrado e doutorado na área de entomologia, com enfoque em controle microbiano de pragas. E hoje ele é o pesquisador em microbiologia pela Bionat. Marcos, meu amigo, seja bem-vindo ao canal. Muito obrigado, Rafael. Eu agradeço a oportunidade de estar podendo falar um pouco sobre o controle microbiano de pragas. Sejam todos bem-vindos e espero poder contribuir com alguma coisa em relação à parte de controle microbiano. Eu acredito que o conteúdo vai ser bastante enriquecedor para o conhecimento, vai contribuir bastante aqui para o nosso bate-papo. E já vamos começar então, Marcos, falando sobre o que são os bioinsumos, né? E o controle microbiano de pragas. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, né? Para vocês entenderem um pouco, para a gente fazer uma pequena apresentação, né? E abranger aí todo o processo de controle microbiano. Bom, o bioinsumos, né, e controle microbiano, o tema bioinsumos, ele se refere a uma amplitude muito grande de agentes que pode ser usado em toda a agricultura. Ele pode ser desde agentes utilizados como inoculante, para fixação de nitrogênio, pode ser utilizado também para controle de doenças, de fitopatógenos, pode ser utilizado micro-organismos tanto para controle de pragas. O tema bioinsumos, né, também se refere ao grupo de organismos que são vistos, né, a gente consegue ver a olho nu, né? Temos os micro-organismos, aqueles que a gente não consegue ver a olho nu. Então, dentro do ramo de bioinsumos, ele pode ser dividido em um grande espectro, né? A gente subdivide, né, os agentes de controle biológico, os agentes biológicos, né, que encontramos na natureza, naturalmente, né, em macros biológicos e microbiológicos. Os macros biológicos são aqueles que a gente consegue ver a olho nu. Aqui a gente tem, né, o exemplo de ácaros, de insetos e de nematóides, né? E aí a gente também tem o grupo dos microbiológicos, que são os fungos, bactérias e vírus, né? Quando esses micro-organismos ou esses macrobiológicos são utilizados para controle de pragas, né, eles vão ter foco em controle de insetos, ácaros e tudo mais. Então, no tema hoje da nossa discussão, né, eu vou estar falando para vocês um pouco sobre esse grupo aqui, né, o grupo de microbiológicos, né, e vou focar ele mais no controle de pragas. Existem inúmeras espécies que podem ser utilizadas no controle de fitopatógeno e de nematóides, né, mas eu vou estar falando hoje mais com foco em controle de pragas. Bom, o roteiro, né, da nossa discussão aqui, eu vou falar de forma breve, né, uma breve introdução para vocês entenderem como que a gente obtém geralmente esses agentes. Depois, geralmente, como que ele é feito a sua produção, para todos só entenderem um pouco de forma básica, né, bem simplificada, como geralmente é feita a produção, a sua aplicação, como que ela é feita no campo, né, como que eles são utilizados, como que geralmente eles funcionam, ou seja, o seu mecanismo de ação, como que ele age no controle de um inseto praga ou de um ácaro. E hoje a gente vai falar um pouco do que já tem disponível no mercado, ou seja, sem citar nomes de empresas e tudo mais, a gente vai falar um pouquinho sobre do que já tem disponível no mercado e de que forma a gente pode utilizar. E, finalmente, mostrar como que está sendo, né, o uso dos biológicos no Brasil e como está tendo o crescimento, né, desse mercado. Então, são condições que têm mostrado muito um crescimento nos últimos anos e a tendência é aumentar muito. Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês de todos esses tópicos, né? Bom, o primeiro dele, né, a gente refere o que é o controle microbiano. O controle microbiano nada mais é do que utilizar agentes de controle, né, ou seja, micro-organismos, né, para o controle de um alvo que causa problemas na agricultura, ou seja, uma praga, ou seja, provoca dano econômico, né?
Então, o homem passa a observar na natureza algumas condições. Por exemplo, aqui vocês estão vendo, né, uma lagarta morta, né, escura, provavelmente com um patógeno. Então, o que o homem passou a perceber? Né? Perceber que na natureza já tem um controle, né, um controle natural, que já se encontra na natureza. Então, o homem passou a perceber, ó, se eu utilizar esse agente, né, esse causador dessa morte desse inseto aqui, de forma benéfica, ou seja, eu aumentar a sua produção, utilizar em escala, identificar qual que é o agente que está causando a morte desse inseto, usar em benefício do ser humano na agricultura. Então, o ser humano começou a observar, né, pesquisadores começaram a observar esses agentes na agricultura, ou no próprio ambiente natural onde que esses insetos, essas pragas já se encontram. Então, qual que é o primeiro passo, né? Essa identificação. Então, geralmente o ser humano vai num ambiente e começa a observar. Então, qual que é o primeiro passo, né, para se dar origem a um micro-organismo que vai dar origem a um produto, né, que será utilizado na agricultura para controle de uma determinada praga? Então, você observa esse micro-organismo que está causando a morte, então você vai fazer um processo que a gente fala de isolamento, ou seja, você quer apenas selecionar o micro-organismo que foi o agente causal da morte dessa praga. Então, a partir disso, você pega esse inseto, geralmente traz para o laboratório. Para fazer isso, né, geralmente você tem que ter todo um credenciamento junto aos órgãos de patrimônio genético, né, que temos no Brasil. Então, geralmente são instituições credenciadas, a gente tem inúmeras no Brasil, né, Embrapa, universidades em geral, instituições de pesquisa. Então, geralmente tem profissionais que fazem isso no campo já, né? Eles procuram obter esses micro-organismos. Então, ele vai fazer um processo que a gente chama de isolamento. O que é? Identificar apenas o micro-organismo que foi o agente causal, né, da morte da praga. Então, a partir daí, né, a gente parte para uma nova etapa, que é uma etapa dentro geralmente de um laboratório, né, que a gente pode encontrar insetos em diferentes regiões do país. Então, a partir daí, a gente pode tanto coletar insetos, quanto solo, quanto várias outras estruturas. E a partir daí, a gente começa a ter isolados, ou seja, um isolado é aquele que eu obtive, por exemplo, numa determinada localidade, né? E depois eu posso ter outro isolado que é obtido de diferentes regiões. Por exemplo, eu obtive um aqui no estado de São Paulo, na região aqui próxima onde eu estou, e de repente um outro pesquisador ou uma nova análise eu encontrei lá no Mato Grosso. Provavelmente esse micro-organismo pode ser distinto. Então, qual que é a primeira etapa, né? Então, a primeira etapa é fazer a identificação correta desse micro-organismo. O primeiro passo, né, geralmente se faz análise, geralmente morfológica, e depois se aprofunda para identificar a espécie até a análise, e geralmente é molecular, para se identificar a espécie e o próprio isolado. Então, a partir daí, passa a se conhecer, né, esse isolado. E, geralmente, essas instituições de pesquisa, elas passam a juntar, né, inúmeros desses isolados, formando-se um banco de isolados. Aqui eu tenho um exemplo, né, que aqui a gente tem 28 tipos de metarrísio, né, é um fungo que é utilizado muito para controle de cigarrinha em cana-de-açúcar, pode ser utilizado em cigarrinha em pastagem, para controle de percevejos também. A gente vai estar podendo falar um pouquinho mais ao longo da apresentação. Então, aqui eu tenho várias características. Você pode ver que é o mesmo micro-organismo, ou seja, Metarrhizium anisoplen, só que ele tem diferentes conformações. Você pode ver que a questão de colônias são totalmente distintas. Então, a partir daí, né, para se dar origem a um determinado produto, eu tenho que selecionar qual deles é melhor, eu consigo produzir melhor em fábrica, né? Porque, assim, o primeiro ponto eu tenho que saber se esse micro-organismo eu consigo produzir ele industrialmente, né? E também eu tenho que ver qual deles é mais eficiente para controle de uma praga-alvo. Então, eu vou estar selecionando, né, multiplicando em indústria, né, um micro-organismo que ele tem que ser produtivo e tem que ser eficiente. Se ele não tiver essas características, para mim não serve, né? Não vai dar origem a um produto no futuro. Então, a partir daí, eu selecionando um desses daqui, né, geralmente é feito inúmeros estudos, estudo em laboratório, caso de vegetação e campo, estudo de formulação, até você ter um produto, né, que vai ser direcionado para registro, que aí vai dar um produto comercial.
né? Geralmente são registrados em 3 instituições, né? A gente registra junto ao Ministério da Agricultura, Anvisa e o IBAMA. Então, são realizados testes quanto à sua eficiência agronômica, quanto à questão de saúde humana, né, que é a Anvisa, e a questão ambiental. A partir daí, a gente vai dar origem a um produto que será utilizado na agricultura. Então, Marcos, só uma dúvida aqui. No caso daí dessa seleção desse metarrígio aí, assim, nós temos o Brasil é um país continente, né? Então nós temos o sul do país, uma região teoricamente mais fria, a região norte, a região mais quente e úmida, a região nordeste também mais quente, a centro-oeste também quente. Como que identifica-se o melhor o metarrígio para que ele se adapte, ou se não, por exemplo, no Rio Grande do Sul tem que selecionar um tipo de produto, para o norte outro. Como que vocês fazem isso aí? Ou não? É generalizado, ele vai atender aí a todos esses fatores climáticos que acho que são de importância também, né? Sim. Geralmente esses micro-organismos, né, alguns isolados, eles podem ter uma amplitude maior, né? Tem isolados que ele pode, geralmente, né, busca-se, né, quando você faz um registro, que é um registro direcionado ao país, Brasil, né, geralmente se direciona um isolado para todas as regiões. Então, nos estudos prévios, quando se faz, você pode testar, né, a questão de temperatura, essas questões, né, que vai se expressar nas diferentes regiões do país. Então, a partir disso daí, a gente faz um processo de seleção, geralmente primeiro, né, em laboratório, depois faz esse teste, né, em campo já, e nessas diferentes regiões para ver como que é o comportamento desse micro-organismo nas regiões. Porque a gente sabe que tem uma diversidade muito grande, questão de temperatura, né, e outros fatores que podem contribuir ou interferir na eficiência de controle. Então, geralmente são feitos muitos testes dessa forma. Tá bom. Bom, agora para a gente entrar já nos aspectos, né, aspectos mais relacionados aos micro-organismos entomopatogênicos. Entomo refere-se a inseto, né, e patogênicos, patógeno de insetos, ou seja, são micro-organismos que, na verdade, só atuam como patogênio, né, ou seja, causa doença em insetos. Eles não têm problema ao ser humano ou qualquer outro ser vivo. Tanto que vocês fazem a análise também, o registro do produto junto à Anvisa, que é o órgão de saúde humano, né? Justamente. Então, hoje se faz, né, todos os testes toxicológicos e todos os outros testes, né, que são fundamentais para se entrar ter um produto comercialmente. Então, a gente não pode, né, comercializar agente que seja patogênico para a saúde humana ou, às vezes, animal ou tudo mais. Então, são organismos, além do mais, esses micro-organismos, no caso, fungos ou algumas bactérias, muitos deles não têm o crescimento em temperatura corporal do ser humano, geralmente 36 graus, né? Acima de 36. Então, geralmente, tem o crescimento debilitado. Então, geralmente, eles são patogênicos só para insetos. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês, né, da questão de como, de forma bem simplificada, né, como que é a produção, né, desses agentes, né, vou estar entrando nesses grupos aí que eu falei para vocês, né, que são os grupos dos fungos, das bactérias, dos vírus. Então, de forma simplificada, para vocês entenderem como que é feita a sua produção, como que é feita a sua aplicação, mecanismo de ação deles, né, e como que eles são utilizados, né, na agricultura para controle, né, e quais são os alvos geralmente. Bom, os grupos, né, que eu já citei, são os grupos das bactérias, dos fungos e dos vírus. Então, eu vou estar entrando com o grupo das bactérias entomopatogênicas, ou seja, aquelas que causam doença aos insetos, né, são patógenos de insetos. Um exemplo, né, a gente tem aqui, né, um exemplo bem importante, né, é uma bactéria que é uma das mais estudadas hoje no Brasil, um dos grupos de micro-organismos que mais tem produto registrado também, né, é o grupo dos Bacillus thuringiensis, né, que é uma bactéria, que é uma bactéria esporulante, ou seja, é uma bactéria que produz endósporo, né, o grupo dos bacilos geralmente produz endósporo. Essa bactéria é utilizada, né, hoje na agricultura, né, por ter uma eficiência muito grande no controle, principalmente de lagartos, mas isso nada impede, né, tem outras cepas, né, outras
Bacillus thuringiensis, que tem ação sobre diversas espécies de insetos. Por exemplo, desde de dípteros, né, ou seja, moscas, mosquitos e tudo mais, até, por exemplo, hemípteros, né, que pode ser, por exemplo, o exemplo de Aphorina cítrica, que é uma praga que é o psilídeo dos cítricos, que ataca bastante a citricultura. Então, hoje já tem comprovação que tem muitas bactérias dessas que têm ação em diversos grupos de insetos. O que é preciso é selecionar qual delas tem, né, o efeito sobre esses insetos. E qual que é o principal composto, né, que causa, né, a morte, o que leva à morte o inseto, né? Então, aqui a gente tem uma célula de bactéria, né? Aqui a gente tem a parte do esporo e aqui a gente tem a parte do cristal, né? Então, as bactérias esporulantes do grupo Bacillus thuringiensis, ela no processo de fermentação, ela produz o esporo, que vai dar origem a uma nova célula, ou seja, uma nova bactéria, e ela tem um cristal, que na verdade é um cristal proteico, que tem ação geralmente inseticida, né? Só que para ter ação inseticida depende de algumas condições. Então, eu vou estar explicando para vocês. Então, aqui é um exemplo, né, uma foto de microscopia eletrônica, né, referente a essa proteína cristal. Então, essa proteína, ela tem uma variação de acordo com o isolado que você trabalha. Então, dependendo do isolado que você estiver selecionando, ele vai produzir um tipo ou mais de tipo de toxina. Então, é isso que a gente vai estar falando um pouco aí. Ela chega em um determinado momento que ela se morre, né? Então, a bactéria velha, ela morre, né? Rompe essa estrutura, esse esporo ele vai para o meio e esse cristal também ele vai para o meio. Então, como geralmente é produzida, né, essas bactérias? Então, essas bactérias, elas são produzidas geralmente em bioreatores, ou seja, são equipamentos específicos para a produção dessas bactérias. Dificilmente, né, a gente consegue produzir esses micro-organismos em um ambiente que não seja séptico. Então, por quê? Essas bactérias, né, elas são exigentes, né, em questão de vários conteúdos, né, temperatura, oxigênio, pH, agitação. Então, e no nosso meio, se você não fizer uma produção dentro de um ambiente asséptico que é necessário, geralmente você tem muito problema de contaminação, porque o ambiente está totalmente contaminado. Ou seja, o nosso ar que a gente respira, né, ele é repleto de micro-organismos. Então, geralmente, esses micro-organismos têm geralmente um crescimento mais acelerado do que a própria Bacillus thuringiensis. Então, nesse equipamento, geralmente, o que se utiliza? É um meio líquido, né? Um meio contendo fonte de carbono, nitrogênio e alguns sais. Esse meio ele é autoclavado, ou seja, ele tem uma esterilização aqui por cerca de 1 hora a 120 graus, e depois de resfriado esse meio, se adiciona apenas a bactéria que você deseja, ou seja, a produção do Bacillus thuringiensis. Então, a partir daí, o processo ele parte de uma fermentação nesse bioreator, né, ou no bioreator assim. No final da fermentação, você tem um líquido contendo bactérias. Então, é possível utilizar esse líquido, né, no uso de controle de praga? É possível. Dessa forma aqui já é possível, só que geralmente a estabilidade no processo, quando a bactéria ainda está no meio de cultura, ele é baixo. Então, você precisa ter para se derivar um produto, você precisa ter uma vida de prateleira mais longa, né? Pelo menos 6 meses para estar disponível no mercado. Então, aí são feitas, né, processos, né? Estou citando alguns exemplos aqui, mas existem inúmeros, né? De concentração dessas células, né? E muitas vezes de separação, porque esse meio líquido, geralmente a grande maioria que ele tem é água, né? Ele é líquido, então tem uma porcentagem de água muito grande. Então, geralmente se separa essa água, né, ou esse líquido, né, das células e da proteína também, que é o que você deseja, que tem ação inseticida. Então, a partir daí, você tem um produto que você pode separar a célula, formar ela na forma de pó, ou você pode concentrar apenas e ter um produto concentrado na forma líquida e ser comercializado dessa forma. E aí, você vai ter um ensaque ou um invase, no caso, se ele for líquido ou se ele for pó. E essa secagem que ele faz do produto depois da centrifugação aí, eu acho que é o mesmo processo, né, para se fazer leite em pó, né? Que é o spray dryer, que ele injeta o líquido, né, e ele vai secando e forma e a parte sólida, né, ele se transforma em pó, né? Ele transforma num pó, né? Isso, é possível utilizar o spray dry, mas só que ele não é vamos dizer assim, a forma de concentração mais eficiente, porque ele, dependendo da temperatura, ele pode danificar, né,
a proteína cristal, que a proteína cristal, né, que é o ingrediente ativo praticamente, ele é desnaturado dependendo da condição de temperatura. Então tem outras formas, né, eu não citei todos aqui, que não cabe, né, colocar todos, mas é possível fazer de outras formas também. O spray dry, algumas empresas utilizam, né, mas ela não é o mais eficiente. Tá. Bom, aplicação, né? Como que é feito? Então, vocês viram que, né, depois você faz um processo, né, de fermentação, concentração, você faz depois a formulação, né, desses micro-organismos, junto com inertes e tudo mais, estabilizantes, e a partir daí você tem esse produto que ele pode ser aplicado no campo. No caso dos bacilos, ele é um micro-organismo, né, que ele é utilizado para aplicação, geralmente, da parte aérea da planta, ou seja, onde que estão os insetos desfolhadores ou os insetos alvos que você quer controlar, né? Então, ele pode ser feito tanto na aplicação terrestre quanto na aplicação aérea, ou muitas vezes até por drone, né? Então, a partir daí, esse micro-organismo, à medida que você faz a aplicação na folha, né? Então, esse micro-organismo, o seu mecanismo de ação, né, ele começa a causar a morte do inseto à medida que o inseto faz a ingestão, né, da bactéria contendo o cristal proteico, né? E, geralmente esse micro-organismo ele funciona principalmente para lagartas de primeiro e segundo íster. São lagartas que têm o pH do intestino, né, o intestino médio, que a gente chama de mesêntero, né, essa região mediana do corpo do inseto, pH alcalino. Então, é necessário que o pH do intestino do inseto seja alcalino para que essa proteína cristal, que é uma proteína bruta, ela seja quebrada. Então, à medida que o inseto vai passando de ísteres, né, a tendência, o pH é acidificar. Por isso que geralmente o bacilos, né, para lagartas maiores, de terceiro, quarto, quinto íster, não tem tanta eficiência por causa do pH intestinal. Então, à medida que o inseto ingere a folha tratada com micro-organismo, esse cristal proteico ele penetra, né? Aqui a gente tem o tubo de alimentação e também o intestino do inseto. Aqui no entorno, né? A parte dorsal e ventral a gente tem a corrente sanguínea. Então, o inseto é praticamente um tubo revestido por corrente sanguínea e alguns órgãos. Então, à medida que esse inseto ingere a proteína, como uma proteína bruta, tendo o pH alcalino aqui, esse pH ele quebra, né, em fragmentos essa proteína, quebrando em pequenos fragmentos. Esses fragmentos funcionam como se fosse uma chave fechadura. Então, o intestino do inseto ele é revestido por um monte de microvilosidade, que na verdade são receptores. Então, cada inseto e cada grupo de insetos tem alguns tipos de receptores. Então, à medida que essa proteína ela é quebrada em fragmentos e ela se adentra, né, ao intestino médio, esses receptores, né, dependendo do tipo de isolado, qual isolado e tipo de fragmentos que são liberados, então vai formar como se fosse uma chave fechadura. Então, ela só vai se encaixar em receptores específicos. Então, a partir daí, ocorre, à medida que tem a recepção de um fragmento que ele é específico, ele se acopla à célula do intestino, né, ele vai desencadear uns processos fisiológicos e vai causar um furo, né, uma perfuração, um orifício na célula do intestino, né, acaba matando essa célula. A partir daí, os micro-organismos, todos os compostos que estão aqui, né, acabam, em vez de circular pelo intestino, percolando também para a corrente sanguínea. Então, aí a gente tem um processo chamado de sepsemia. O que é? É a contaminação generalizada por bactérias ou por micro-organismos para a corrente sanguínea. Então, nesse momento, à medida que tem esse processo aqui já de ativação e que tem o processo de acoplamento, né, que se liga essa proteína, o inseto já para de comer. Então, geralmente, esses compostos aqui matam o inseto muito rapidamente. 24, 48 horas no máximo, muitos insetos, principalmente se for jovens, né? Primeiro, segundo íster, morrem por causa disso. Então, tem um processo de infecção generalizada. Então, é dessa forma que o Bacillus thuringiensis geralmente mata lagartas ou alguns insetos, grupos de insetos. Bom, no final do processo, você tem um inseto, né? Aqui é um exemplo, um inseto sadio, e aqui um inseto doente por bacilos, né? Então, geralmente, eles
param de se alimentar, né, rapidamente, com a medida que eles são infectados, né? Eles têm um processo, né? Eles morrem por inanição, ou seja, eles param de se alimentar, e por sepsemia, né? Contaminação generalizada. Geralmente o corpo deles são escurecidos, mais enrijecidos, né? Ressecados, e geralmente a bactéria ela produz um cheiro mais forte. Bom, hoje, né, existem, né, vários produtos no Brasil, né? São em torno de 27 produtos, né? E eles, geralmente, esses bacilos que se tem no mercado, eles controlam uma gama muito grande de lagartas, né? Eles são lagarticidas. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? São uma das principais grupos de pragas hoje no Brasil, né? Esfoliadoras. Então, aqui a gente tem em torno de 34 alvos, né, biológicos, e 27 produtos que hoje a gente tem no mercado à base de bacilos. Bom, eu falei um pouco para vocês da questão do grupo, né, de bactérias, né? Agora eu vou entrar um pouquinho no grupo de fungos, né, os chamados fungos entomopatogênicos. Então, os fungos, né, que a gente tem hoje no mercado, a gente tem esses 3 principais gêneros aí, né? A gente tem o gênero Bovéria baciana, né, muito utilizado para controle de várias espécies. A gente tem o gênero Cordyceps fumosorosa, que anteriormente era chamado de Isaria, né? Recentemente teve uma reclassificação. A gente tem o grupo de Metarrhizium anisoplei, e tem um grupo aí que eu não coloquei também, que chama Hirsutella torpsone. Tem um produto só no mercado e é utilizado geralmente para controle de ácaro. Vou estar falando um pouquinho desses grupos aqui para vocês. Bom, como que geralmente é feito, né, o processo produtivo? Aqui é só de forma exemplificada, né? É um processo que é complexo, né? Ele geralmente é realizado principalmente na fermentação sólida. Lógico, existem outros tipos de fermentação, uma fermentação líquida, né? Também. Eu vou exemplificar para vocês. Então, o processo, né, de seleção inicia lá com a descoberta de insetos, por exemplo, lá no campo, né? Então, você selecionou, você fez um processo de isolamento, você selecionou o melhor isolado seu, né? Com base em pesquisa e tudo mais, e esse isolado vai dar origem à sua fermentação, né? Você não vai poder pegar do campo, né, esse isolado, e você tem que registrar, né? Então, você tem tudo uma normatização aí para isso, usar o patrimônio genético, né? Então, a partir daí, você inicia o processo de fermentação. O processo de fermentação, geralmente, ele é realizado à base de arroz, né, como principal forma de matéria-prima para fermentação. O arroz, geralmente, é um meio que fornece fonte, né, de carbono e nitrogênio para esses fungos. Esses fungos, eles se reproduzem nesse arroz, né, e depois produz a célula que a gente quer, que chama-se conídeo, né, são utilizados para controle dessas pragas. Então, para se fazer a produção em arroz, geralmente é necessário fazer um umedecimento, ou seja, geralmente esse arroz tem de 11% a 13% de umidade. A gente tem que aumentar a umidade desse arroz e depois a gente tem que eliminar todos os micro-organismos que estão ali. A gente tem que fazer uma eliminação dos micro-organismos que já vêm presente no arroz. São saprófitos, são fitopatogênicos, né? Então, a gente tem muitos micro-organismos que, se eu for levar para a fermentação sem fazer a eliminação dele, esses micro-organismos vão crescer muito mais que o próprio meu agente que eu estou querendo. Então, parte... Que é o objetivo que você quer isolar, né? Aí você acaba propagando mais patógenos que não é de interesse seu, comercial, né? Justamente. Aí eu vou ter aí, posso até, se não tiver esse controle, né? Geralmente, muitas vezes, não tiver esse controle, não tiver um processo de asepsia, que é uma questão de autoclavagem, né, de eliminação 100% dos micro-organismos, eu vou acabar multiplicando, muitas vezes, até fitopatógenos que já estão na planta, no próprio arroz, né? Então, aí acaba sendo um problema. Então, eu tenho que dar condição de só cultivar apenas o micro-organismo que é de meu interesse, que vai ser utilizado para o controle da praga. Bom, passado por todos esses processos, né, a gente tem um processo, a gente dá a formulação e depois ele é armazenado. Então, esse produto que ele vai dar origem, né, à sua aplicação. E hoje, como que é feito, né, a aplicação de fungos, né? Dependendo do alvo biológico que ele vai ser empregado, né, ele pode ser aplicado de várias formas. Tanto a aplicação aérea quanto a aplicação terrestre, ou muitas vezes até no tratamento, né, de suco de plantio.
ele pode ser utilizado. Depende de onde que está seu alvo. Então, geralmente, esse micro-organismo ele funciona por contato, né? E ele precisa ser aplicado, geralmente, direcionado para atingir o alvo biológico. Bom, aqui uma Marcos, só uma dúvida aqui. Só uma dúvida. No caso da aplicação aí, assim, geralmente os produtores hoje eles gostam, né, de otimizar a entrada de equipamento na lavoura, e aí eles têm compatibilidade desses micro-organismos com algum outro produto, ou não? Ele tem que ser aplicado único e exclusivamente separado para que não haja interferência até na modo de ação dele depois, né? Sim. Não, geralmente existe compatibilidade, né, de fungos e da bactéria, né, que a gente já falou, com muitos produtos no mercado. O que é preciso é fazer esses testes, né? Geralmente as empresas elas fazem, né, os testes de compatibilidade, tanto não só com pesticidas, como inseticidas, fungicidas, bactericidas e tudo mais, mas também com fertilizantes foliares, adjuvantes e tudo mais. Então, é necessário fazer esses testes. Geralmente, você faz esses testes em laboratório, né, e depois isso daí são direcionados para as recomendações de campo. Tá. Geralmente, lógico, com fungicidas, né, se você estiver aplicando um fungo, né, não é recomendado fazer aplicação com um fungicida, porque o próprio nome já fala, né, mata fungo. Então, vai estar afetando negativamente o micro-organismo que você vai estar utilizando. Então, muitas vezes é possível também, no sistema de manejo do produtor, né, implementar essa estratégia, né, de forma integrada com as ferramentas que ele já utiliza, né, que é isso que é o objetivo principal dos micro-organismos, né, ser utilizado como mais uma ferramenta e não como exclusivamente a única ferramenta, né, ou seja, ela vem adicionar mais ao produtor, né, como mais uma ferramenta para manejar essas pragas, esses fitopatógenos que tem na agricultura. Então, como que esses micro-organismos agem? Né? Qual que é a forma de penetração dele? Como que ele atua sobre uma praga-alvo? Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma figura, né, ilustrada para esse pesquisador aqui. Aqui a gente tem um ambiente externo, aqui a gente tem um ambiente interno. Ou seja, aqui é o corpo do inseto, né, a estrutura do corpo do inseto, aqui é o ambiente externo. Então, quando você faz a aplicação, né, essa aplicação é necessário que pegue no inseto. Ou seja, é necessário que esses conídeos, né, que são as células que vão iniciar o processo de infecção e causar doença no inseto, ele tenha que atingir o inseto. Então, por isso que a tecnologia de aplicação é fundamental nesse processo, né, e geralmente é o que entrega resultado quando você tem uma boa aplicação. Bom, à medida que você aplica esse fungo, geralmente ele adere, né, ao corpo do inseto. Tem insetos que têm o corpo geralmente revestido por muito pelos e muitas ceras. Então, geralmente, nessas condições, geralmente são ideais você adicionar adjuvantes, lógico, adjuvantes compatíveis para aumentar a adesão desse conídeo, dessa célula ao corpo do inseto. Então, esse conídeo, né, ele germina, porque geralmente você aplica junto com água também. Então, à medida que você coloca água na aplicação, geralmente você dá um start também para a germinação desse micro-organismo. Geralmente, a maioria desses grupos de micro-organismos aqui germina de 10 a 16 horas, né, se ele tiver com um vigor muito bom. A partir daí, né, geralmente, por isso que é recomendado fazer a aplicação, principalmente no período da tarde. Então, por quê? O principal fator que contribui para a redução de eficiência é a questão de radiação ultravioleta, né, e altas temperaturas. Então, quando você faz a aplicação ou no horário inapropriado, ou seja, um horário que sol muito quente, ou no período da manhã, essa célula fica praticamente o dia todo exposta a essas condições adversas. E quando você aplica à tarde, ela tem condição de germinar até outro dia de manhã. Uma porque a radiação, a tendência é diminuir, né, ou não ter à noite, né, e a temperatura, a tendência é diminuir também e a umidade aumentar. Isso favorece esse micro-organismo. Esse micro-organismo, ele faz o quê? Ele acaba produzindo uma estrutura, né? Alguma dessas espécies, ela produz estrutura chamada pressório. Essa estrutura, ela produz, muitas vezes, enzimas e uma pressão mecânica. Essa pressão mecânica favorece o crescimento de uma hifa para o interior do corpo do inseto. Ela degrada, né? Ela produz enzimas que degradam a cutícula do inseto, quitinases, lipases. Esse micro-organismo consegue penetrar para dentro do corpo. E com isso, a partir daí, eles começam a produzir outras células de colonização interna e também substâncias que
reduzem a atividade imune, né, do inseto, ou seja, o inseto, para que o inseto não consiga contra-atacar essas células que são invasivas. Então, eles produzem toxinas. Essas toxinas, geralmente, muitas delas já matam o inseto, né? E reduz a alimentação, o inseto já paralisa, né? De ter a sua ação problemática que traz na agricultura. Então, a partir daí, essa célula chamada blastose, elas germinam, né, internamente na corrente sanguínea dos insetos e passam a consumir, né, esses nutrientes presentes no corpo do inseto, e a partir daí esse fungo, né, chegando ao momento que exaure a quantidade de nutrientes presentes no corpo do inseto, tendo condição favorável, né, condição de umidade e temperatura, ele volta a produzir essas células novamente, que são esses conídeos, que vai se dispersar no ambiente pelo vento, pela chuva e por outros insetos. Então, aí você vai ter um inseto, né, contaminado e com a presença, né, no exemplo aqui, esse fungo aqui é o Bovéria baciana. Mas o ciclo, né, é bem parecido. Ô Marcos, só uma dúvida. Aí, assim, até o manejo para aplicação você tem que identificar antes, né? Porque, assim, dependendo da situação aí, algum inseto, o ciclo de vida dele é curto, e se você deixar passar muito tempo, o estrago já foi feito, né? Então, até essa análise no campo, essa vistoria no campo, para você identificar aí os insetos que estão, o dano que eles já estão causando, você tem quanto antes melhor, até porque o efeito da aplicação aí ele leva um tempo ainda, né? Porque senão você acaba aí tendo um período aí de perdas ainda. Então, quanto antes você fizer essa identificação é melhor, né? Isso mesmo, Rafael. O ponto-chave para o uso de controle biológico, né? Não só do biológico, mas do próprio químico também, é fazer o monitoramento e identificação, né, da praga. Então, a partir da identificação, você identificou, né, cada praga e cada cultura e cada o micro-organismo, o produto que você vai utilizar, você tem que saber, né, como que ele geralmente age para você entrar no momento certo. Então, se você entrar em momento já que a praga já causou dano, né, ou se é por exemplo, um agente que ele é transmissor de fitopatógenos, por exemplo, geralmente você tem que usar mais de uma estratégia para conseguir maximizar e ter maior eficiência. Sim. Bom, aqui a gente tem um exemplo, né, de como que é o Bovéria baciana, né? Então, o Bovéria baciana tem uma estrutura, tem uns conídeos, né, arredondadinho, né? Ele causa doença, né, em muitos grupos de insetos, ou seja, existem isolados que atuam sobre várias espécies, né? Ele geralmente é um pouco mais generalista, né? Ele atua desde lagartas, a coleópteras, ácaros e tudo mais. Então, existem várias espécies que podem ser utilizadas na agricultura, né? Aqui um exemplo, né, de um inseto que ele foi morto e colonizado, ou seja, uma ninfa de mosca branca morta e colonizada, que a gente já tem um monte de conídeos, né, os esporos do fungo. E aqui a gente tem uma ninfa, né, sadia, ou seja, que não foi infectada. Provavelmente, né, com a presença do vento e essas condições, muitos desses conídeos, né, acabam sendo espalhados no ambiente e acabam contribuindo para o controle de outros insetos que não foram atingidos. Então, esse controle, né, à medida que você passa a utilizar muito o controle biológico, né, no ambiente, você acaba restabelecendo a condição do ambiente e você começa a ter um controle mais a longo prazo. Então, você não precisa entrar tantas vezes, né, um manejo mais sustentável. Então, por isso que tem impulsionado muito também, né, o uso dessas ferramentas no Brasil. Ô, Marcos, geralmente, né, só outra questão, no caso aí né, o que a gente, no caso de uso químico para combate desses insetos, muitos insetos eles acabam adquirindo uma certa resistência quanto à molécula, né? No caso dos micro-organismos aí, da Bovéria, os insetos eles podem criar uma certa resistência ou por isso que ele é feito o controle paralelo junto com as fórmulas químicas, né, para poder ter esse efeito maior, né? Não tem esse... Na verdade, os micro-organismos têm sido implementados no manejo justamente porque eles preservam principalmente os inseticidas. Porque o mecanismo de ação, como eu expliquei anteriormente, ele faz por penetração.
penetração cuticular. Então, os insetos, né, hoje não se conhece, né, no caso de fungos, resistência, né, ou seja, a seleção de insetos que tem a característica, ou seja, de ser resistente, né, ou seja, se seleciona os resistentes, os suscetíveis mortos, e para fungos. Então, por quê? Pelo próprio mecanismo de ação dele. Além do mais, porque muitos desses micro-organismos produzem enzimas, né, que acabam ajudando no processo de colonização. Muitas bactérias, por exemplo, eles têm vários grupos de toxinas. Então, por ela ter um grande grupo de toxina, ela pode agir de diferentes formas. Então, com isso é mais difícil, né, muito mais difícil você ter um processo de seleção para micro-organismos do que você tem hoje para moléculas químicas que geralmente são específicas a um sítio de ação específico. Né? Bom, hoje se tem, né, produtos comercializados no Brasil para controle de todas essas espécies, ou seja, produtos registrados para controle de todas essas espécies. Né? Então, a tendência, né, é aumentar muito, né, a utilização desses micro-organismos, principalmente para esse foco, né, além de ter eficiência de controle, manejar de forma mais sustentável o complexo de pragas, né, e evitar esses problemas de seleção também. Bom, o outro fungo que eu comentei com vocês é o fungo chamado Cordídeos fumosorose, né, anteriormente chamado de Isara. Ele tem uma coloração mais acinzentada, né, ele tem um conídeo, né, que vocês podem ver que ele parece um grãozinho de arroz, né, é um fungo que tem eficiências em inúmeras espécies de pragas, né. Eu trabalhei com esse fungo no meu mestrado, no meu doutorado. Ele controla um grupo grande de espécies também, né? Tem vários trabalhos mostrando eficiência aí. Geralmente os insetos eles ficam com a característica, né, no começo meio esbranquiçado e depois ele fica mais acinzentado, né? Diferente do bovéria, que geralmente fica mais esbranquiçado, amarelado. Bom, tem produtos registrados para essas espécies aqui no Brasil já, né, que controla, tem eficiência sobre essas espécies. Bom, um grupo, né, um dos mais estudados, um dos mais antigos, né, sendo utilizado no Brasil é o grupo de Metarrhizium, né? O gênero Metarrhizium tem sido muito utilizado já há mais de 40, 50 anos no Brasil para controle dessa praga aqui, né, uma cigarrinha que ataca muito cana-de-açúcar, só que ataca outras culturas também, como pastagem e entre outros. Bom, os insetos mortos com esse fungo, né, geralmente no começo ele fica todo esbranquiçado, né, que ele produziu muito micélio, os micélios são esbranquiçados, e à medida que ele passa a produzir essas estruturas reprodutivas, ele fica ou acinzentado ou bem esverdeado, né, dependendo muito do isolado. Então, tem uma ótima eficiência para controle desses alvos, né, tem sido utilizado hoje muito nas usinas, né, para controle de cigarrinha em cana-de-açúcar e em diferentes outras culturas. Ele pode ser utilizado também para controle de percevejo, né, em solo, esses percevejo castanho, né, Streptococcus castanho, ele tem sido utilizado muito também para controle. Então, hoje já tem produtos, né, registrados para essas espécies aqui no Brasil também. Então, a tendência, na medida que tem entrado empresas de renome aqui no Brasil, né, de empresas mais especializadas, que têm profissionais que trabalham especificamente com isso, né, tem surgido muitos produtos bons no Brasil. Então, a tendência é melhorar, né, para os próximos anos, e a tendência é ter cada vez mais produtos de qualidade. Bom, o último grupo que eu vou falar para vocês, né, é o grupo dos vírus. Né? Os vírus, né, hoje tem várias empresas que têm produzido esses vírus no Brasil. Né? O vírus, na verdade, né, hoje a gente acaba se deparando um pouco com o que a gente está vivendo, né, que é o vírus da Covid. Né? Esse aqui é um vírus totalmente específico, né? Ele só ataca insetos, ou seja, geralmente, às vezes, é uma única espécie ou, no máximo, às vezes, um grupo de insetos. Né? Por exemplo, o vírus baculovírus, né, você pode ver aqui, as descrições, né, desses vírus estão relacionadas às suas características estruturais e também características genéticas. Então, pode ver que tem variação, né, de formato de células dentro da célula do inseto. Você pode ver que tem variação no formato e também a questão genética dele. Então, geralmente, eles são específicos, ele atua sobre uma ou, às vezes, no máximo 3 espécies. Né? Tem um grupo, né, esse grupo aqui, ele é um grupo que atua um pouco mais em um grupo maior de espécies, um pouco mais generalista, e tem sido utilizado muito na agricultura, eficientemente. Bom, a gente tem aqui, como que geralmente, como por ele ser específico, geralmente é difícil você ter
uma forma de cultivo, né, em escala, a não ser cultivando o inseto também. Então, você tem que produzir o inseto para conseguir produzir, né, o vírus. Então, eles são altamente específicos. Então, aqui é um exemplo, né, de uma criação, né, em pequena escala. Hoje já tem empresas que têm esse processo totalmente automatizado, ou seja, eles investem, né, em questão de automação e para produção em grandes escalas, né? Hoje, como que é feito? Você produz, né? Tem uma dieta para crescimento da lagarta. Você coloca a lagarta se alimenta e depois você coloca o vírus, né? Em determinado período do desenvolvimento da lagarta para infectar essas lagartas. À medida que essas lagartas são infectadas, elas prestes a morrer, essas lagartas são coletadas, né? São processadas, formuladas e a partir daí vão dar origem a um determinado produto. Então, basicamente é isso que é feito. Como que são feitas as aplicações? Como esse grupo, né, esses vírus aí que vocês viram, né, eles são, a grande maioria, né, direcionado quase que exclusivamente para controle de espécies, né, de lagartas esfoliadoras, então eles são aplicados, né, na folha, ou seja, são aplicados às estruturas da parte aérea. Então, é necessário que se atinja essa região, porque é onde que é o local onde que a lagarta vai se alimentar e iniciar o ciclo de infecção. Bom, como que geralmente esses vírus, né, eles começam a agir sobre os insetos, no caso aqui as lagartas, né? Então, à medida que o inseto consome, né, essa estrutura, essa estrutura aqui que é um poliedro, né, que tem a presença das estruturas infectivas do vírus. Então, essa lagarta, à medida que você faz o tratamento de folha, ou seja, faz uma aplicação bem feita, por isso que a tecnologia de aplicação também é importante, você tem uma boa cobertura de aplicação, porque se ficar partes da folha ou parte da estrutura onde o inseto vai estar se alimentando sem tratamento, esse inseto ele vai continuar causando dano porque ele vai estar consumindo estrutura que não foi tratada. Então, com isso, não desencadeia o processo de infecção. Geralmente, esse vírus também ele tem maior eficiência sobre lagarta de primeiro, segundo e no máximo terceiro instante, principalmente relacionado ao pH intestinal, semelhante ao que eu expliquei na parte de bactérias. Ele é necessário ter um pH alcalino também para que consiga quebrar essa cápsula proteica. Então, à medida que o inseto ele consome a folha, ele adquire esse poliedro contendo as estruturas virais. Essas estruturas, né, à medida que elas são, vamos dizer assim, liberadas no intestino médio do inseto, né, eu estou falando isso de forma simplificada, ela passa, à medida que tem essas proteínas, né, elas auxiliam com que essas estruturas, que são estruturas infectivas, ela penetre para a célula do intestino do inseto. Então, à medida que ela penetra, ela vai se multiplicar lá internamente. Então, ela multiplica, ela causa doença no inseto, essa célula morre. E muitas dessas estruturas, à medida que são multiplicadas na célula, são dispersas também para todo o corpo do inseto. Então, partes são feitas pela hemolinfa, partes são feitas pela traqueia. Então, até chega um momento que todas as células estão mortas e repletas de vírus. Então, muitos desses vírus, né, produzem umas estruturas chamadas quitinases, né, que degradam a quitina do corpo do inseto. Esse inseto, muitas vezes, ele fica de pendurado, assim, que vocês podem ver que praticamente nunca é feito. Então, à medida que você, depois da aplicação, ele fica, geralmente, às vezes, nos aspectos dessa forma, né? Muitos dos vírus produzem essa estrutura, ele fica muito liquefeito, né? E aqui, com chuva, outro inseto vindo se alimentar dessa folha, né, principalmente se for jovem, ele acaba tendo uma mortalidade, né, muito alta no segundo, principalmente, segundo ciclo de infecção, porque a grande quantidade... Ele faz daí o ataque em segundo estágio, né? Ele atacou o primeiro inseto e aí o segundo que vai vir, ele pode ser contaminado também. Justamente. A gente chama esse processo de epizootia, geralmente, né? Que é um processo aí vai dar uma infecção generalizada, tipo de uma epidemia que ocorre no campo. Então, você está provocando essa epidemia no campo. A mesma coisa que acaba acontecendo com o fungo quando ele dá o segundo ciclo, né? Então, acaba acontecendo isso daí. Então, uma diferença, né, grande que dá quando você tem em relação à bactéria e vírus, né? Geralmente, o vírus, o corpo do inseto, ele fica mais duro, né? Ele não fica nesse aspecto liquefeito, igual tem no caso dos vírus. Então, isso daí é uma característica de vírus, né?
Geralmente, no caso de bactérias, né, o odor, né, geralmente é mais forte. Lógico, aqui pode acontecer de outras bactérias penetrar depois de ter ocorrido a morte também. Então, geralmente fica nesse aspecto. Hoje, né, já existem produtos para todos esses alvos, né? Geralmente eles são específicos, né? Ou muitas vezes atua sobre uma ou duas espécies, né? Então, geralmente são lagartas, né? E são alvos que são de importância muito grande aí na agricultura brasileira. Bom, agora de forma mais ampla, né? Eu vou estar falando um pouquinho por que, né? Tem despertado muita atenção, né? Dos produtores e do mercado, né, brasileiro. Tem aumentado muito o uso dos agentes os bioinsumos, né, os agentes de controle biológico, no caso aqui os microbianos. Então, hoje a gente tem no mercado, né, isso aqui foi um levantamento que eu fiz com base utilizando a página, né, do Agrofit, né, dos produtos que temos registrado hoje no Brasil. Eu fiz um levantamento semana passada, né, de todos os produtos que temos no mercado. Hoje, 133 produtos são a base de micro-organismos para controle de insetos e ácaros, ou seja, a gente tem a grande maioria, né, você pode ver aqui que praticamente quase 3/4, né, de micro-organismos utilizados para controle de pragas e insetos, né, no caso aí insetos e ácaros. E uma parte, né, 18% como biofungicida e biobactericida, uma parte como nematicida. Então, no total, a gente tem hoje no mercado, né, produtos registrados, 197 produtos, sendo que 62 empresas fazem comercialização. Isso daqui é só falando, né, de produtos microbiológicos. Então, tem os macros, né, que eu não abordei nessa apresentação, mas existe o grupo dos macros também, e tem mais empresas que trabalham com esse grupo. E o potencial de crescimento, e o potencial de crescimento ainda para novos produtos ainda é enorme, né? Exorbitante. A tendência é aumentar muito, né? Tem muitos alvos, né, biológicos que demanda ainda muita tecnologia, né, para controle. Então, lógico, hoje existem produtos que às vezes não tem uma eficiência muito grande ainda em determinado alvo, só que você tem muitos isolados ainda, né, que estão em instituições de pesquisa ou precisam ser conhecidos ainda mais para ser implementado. Então, a tendência é ter um avanço muito grande nos próximos anos. Então, como forma de exemplificação, para vocês entenderem, hoje a gente tem, comentei, 133 produtos registrados, né? Ou seja, 43 são a base de metarrísio, ou seja, você pode ver que uma grande gama aqui é a base de metarrísio, né? São produtos que são mais antigos utilizados aí. Bovéria, 34, ou seja, você pode ver que os outros grupos têm uma quantidade menor de produtos, né? Mas, considerando aí, né, de todos esses grupos, né, de todos esses produtos, hoje tem cerca de 55 pragas-alvos que são controlados por esse micro-organismo, ou seja, grande maioria, né, por Bacillus thuringiensis, ou seja, é um lagarticida nato, né, ele atua sobre diferentes grupos de lagartos, então ele pode ser utilizado para muitas espécies. Aí seguido de Bovéria, né, com 14 produtos, e aí vem decaindo de acordo com os grupos aí. Então, a tendência é aumentar muito nos próximos anos. Eu vou até mostrar para vocês como que está sendo, né, esse crescimento, né, e o que mostra porque está impulsionando isso também. Então, aqui agora a gente está falando um pouco já dos biofungicidas e bionematicidas, né? Eu comentei anteriormente que tinha 64 produtos. Então, parte deles sobre tricoderma, né, Tricoderma harziano, bacilos amiloliquefaces, aí vem, né, os demais produtos aqui. Às vezes, misturas de micro-organismos. Então, hoje é uma tendência também, né, a mistura de micro-organismos. Então, desse lado, a gente tem o número de fitopatógenos que já tem pelo menos um produto que tem registro, né? Então, são 39 espécies de fitopatógenos alvos que já têm produtos registrados. Ou seja, já uma quantidade muito importante, né? Só que isso aqui tem aumentado muito. Ô Marcos, e até agora, recentemente, se eu não me engano, está em tramitação, ou foi aprovado lá a lei de bioinsumos, né? Que aí está tendo... Foi aprovado, acho, né? Na verdade, tem uma instrução normativa, né? Esse programa de bioinsumo é um programa muito interessante, né? Um programa que vai impulsionar ainda mais essa linha de controle, né? Vai impulsionar não só a questão de controle de pragas, mas a parte de bioestimulantes, a parte de promotores de crescimento e outras linhas, né?
Isso daí só vem a favorecer a agricultura brasileira, né? Lógico, é importante frisar que esse ramo, né, ele necessita de, além de fomento, né, precisa que entre mais empresas, né, com característica de produtos com qualidade, para ainda impulsionar ainda mais e levar produtos com excelente performance no campo. Então, aqui, né, eu dividi, para vocês verem, eu fiz um levantamento, né, com base no Agrofit, do número de registro, né, de produtos ao longo do tempo, né, desde 91 até os dias de hoje, né, e dividido como, isso aqui só na parte de microbiológicos, né, não coloquei aqui a parte de parasitóides e outros agentes. Então, você pode ver, né, que o grupo dos inseticidas, né, que foi o que mais tem crescido nos últimos anos, né, só que o grupo de fungicidas também tem crescido, né. Então, quando eu pego aqui, você pode ver que nos últimos anos teve um incremento muito grande, né? E quando eu faço pegando todos esses agentes e agrupando, né, colocando em um único gráfico, né, você pode ver que a partir de 2015, né, aqui o número de produtos acumulados, né? Então, até o dia de hoje, a gente aumentou muito, né, o crescimento desse número de micro-organismos e de produtos registrados. Isso daí está relacionado diretamente com a demanda do mercado e também, né, despertado por muitas empresas a utilização como mais essa ferramenta de controle. Então, tem favorecido muito a agricultura brasileira. E são produzidos internamente, né, são produtos produzidos geralmente, grande maioria dentro do Brasil, né, gera riqueza aqui internamente e aumenta ainda mais a nossa competitividade, né, depois para a produção de alimento e geração de fonte de... Então, se a gente pensar bem aqui, nos últimos, desde 2015 até o dia de hoje, teve um aumento aproximadamente aí de 420%, né, de crescimento no número de produtos nos últimos 6 anos. Então, isso daí só vem a levar que a tendência, né, do uso de produtos microbianos e do agente de controle vai impulsionar muito, muito mais, né? Os bioinsumos, né? Vai ajudar muito mais a agricultura brasileira. E aí, Marcos, como você disse aí, as empresas nacionais aí que estão, né, no território nacional, que está gerando riqueza, eu acho que além da riqueza financeira, né, do dinheiro que traz para o país, o conhecimento científico também, né, que a pesquisa, né, tanto pública quanto privada, né, que acredito eu que tenha um poder um pouco maior de levantar, de fomentar essas pesquisas, vai trazer um conhecimento muito grande. E a tendência é que isso daí, esse crescimento aí em 5 anos foi de 420, ele tome aí um rumo que aumente significativamente ainda a quantidade de materiais que estão sendo estudados, o controle que vai ser, o número aí de produtos registrados, aí estamos na casa de, se não me engano, de 200, né, 200 e poucos produtos. Isso daí, a tendência é que haja uma explosão de registro desses produtos advindos da pesquisa, né, e do fomento financeiro também, né? Claro. É isso mesmo, Rafael. Com esse investimento também, né, com esse incentivo que o Ministério hoje, né, o Ministério da Agricultura tem apoiado, vai incentivar ainda mais, né, essas instituições e também vai abrir mais portas, né, para a rede privada fazer projetos, né, com essas instituições públicas que hoje tem muito conhecimento em instituições públicas também, né, Embrapa e várias outras instituições, né, que tem muito material já que estão bem próximos, às vezes, já de virar um produto, né? Lógico, muitos ainda, às vezes, precisa fazer vários testes, muitos testes ainda, mas tem muita coisa boa aí, que o Brasil, né, tem uma grande diversidade de agentes de controle, então, os biomas, né, a gente tem uma diversidade muito grande de biomas, e isso daí, essa riqueza, né, está refletido em muitos micro-organismos, em muitos agentes que podem ser utilizados como forma benéfica para a agricultura. Então, esse monte de conhecimento que foi gerado nos últimos anos, né, tem de tudo a levar, né, a uma agricultura mais sustentável e com maior eficiência. E cada vez mais o Brasil se tornar mais competitivo, né, para a geração de alimento e produção para o mundo. Então, eu acho que esse é o caminho. Eu acredito também, Marcos, que assim, como a gente
nos bate-papos anteriores já comentamos, tudo depende do manejo, né? Você fazer um manejo bem feito lá da calagem, do gesso, todos esses fatores só têm eficiência se você fizer o manejo bem feito. Isso vale também para o controle biológico, para que se você fizer o manejo bem feito, ele vai ter a eficiência dele. Não adianta, apliquei lá, fiz o controle biológico, mas não foi aquilo lá. Aí, como você citou, fez em horário errado, o período de aplicação do produto de forma errada, não era para aquele tipo de estágio, do primeiro, segundo íster do inseto. Então, você tem que ter o manejo, identificar esses manejos para que você tenha melhor eficiência também, né? Sim. E é de responsabilidade, né, das empresas e de instituições por fomentar e passar também, né, esse conhecimento para o agricultor para utilizar. Então, é muito importante, né, essa questão de, vamos dizer assim, extensão de conhecimento, né, direcionar. Então, hoje a gente ainda precisa, né, de mais profissionais, né. Hoje a tendência como esse ramo está crescendo bastante, é de aumentar o número de profissionais especialistas e profissionais que passem conhecimento com qualidade para o produtor. Então, é fundamental, né, para que isso ocorra. Então, eu acho que eu até venho agradecer você, né, pelo convite, né. Então, eu finalizei minha apresentação, né, e agradecer você pelo convite, porque trazer conhecimento, né, trazer informação para o agricultor, trazer informação para os grupos é fundamental, né, e nos ajuda muito e ajuda a todos, né, a difundir conhecimento geralmente com qualidade para que a gente consiga uma agricultura mais produtiva e com maior eficiência. Marcos, eu que agradeço aí a sua participação e até um dos objetivos do canal é passar informação, né? Como nosso trabalho é também de fazer extensão, de levar informação para o produtor, né? Para passar essas informações, as boas práticas de utilização de produtos, de manejo. Esse é o objetivo do canal, fazer esse tipo de conexão das empresas, da academia, né, das instituições de pesquisa, para levar essas informações para o produtor. Porque a gente sabe que a tecnologia hoje está na mão de todo mundo, porém, né, praticamente através do celular você consegue ter acesso às informações que te interessam. Mas você direcionar as informações para o produtor, para o público-alvo também, né, fazer uma analogia aí ao uso eficiente também do controle biológico ao inseto-alvo, né, que é no caso nosso, nós estamos passando a informação e direcionar essas informações para o produtor para que ele, assim, como você disse, é vasto os assuntos aí dentro do controle biológico, dentro dos bioinsumos, mas a gente está fazendo o papel de colocar aquela sementinha na cabeça do produtor para ele rever também o planejamento dele, a forma que ele vem conduzindo as lavouras, para que ele veja que há eficiência nesse tipo de manejo e que ele vai trazer resultado e, consequentemente, o custo dele de produção vai mudar, ele vai produzir mais, então vai diluir isso dentro de todo o processo produtivo dele. Então, são esse tipo de informações que a gente vem divulgando no canal, é para isso, para o produtor entender que ele existe N possibilidades de utilização, de fazer uso, boas práticas do manejo de produtos, né? Tanto do simples calcário, simples mais importante do calcário, até o uso de tecnologias, né, biológicas, nesse caso, para que ele traga benefício para a produção, que esse é o objetivo, né? Ele produzir mais, com menor custo. E hoje essa tendência, não, essa realidade de agricultura sustentável, né, de baixo impacto, é o caminho, não tem volta o que nós estamos vivendo aí, né? Com certeza. E é uma boa iniciativa, né, trazer isso daí para o mercado, né? Isso daí é fundamental, né? Essa difusão de conhecimento. Então, eu acho que todas as empresas, né, todas as instituições, acho que seria muito interessante adotar, né, passar esse conhecimento para a agricultura. Eu acho que todos ganham, né? Então, eu acho que tenho a agradecer, né, novamente. Então, acho que para mim foi um prazer, né, estar aqui com você e poder falar um pouquinho de forma bem resumida, né, o que é um pouquinho do controle microbiano aí de pragas.
Marcos, eu que agradeço aí, até agradeço o nosso amigo Márcio por ter feito a conexão entre a gente aí, para a gente passar mais informações. Esse, como eu disse, é o objetivo nosso, passar informação para o produtor. Acredito eu que essa ferramenta que a gente utiliza, digital, de internet, é uma tendência, é uma realidade, né, que a gente está vivendo. O contato físico hoje, presencial, está sendo complicado, né, está sendo restrito. Então, fica difícil da gente passar informação. A gente gostaria de estar no campo, passando informação, acompanhando aí os resultados, mas nesse momento não é possível. Então, é a forma que eu trago, né, para passar a ajudar aos produtores e a trazer as empresas também, né? Muitas delas estão fazendo esse trabalho, mas de fazer essa divulgação, passar essas informações de forma virtual, né? Que eu acho que vai ser um caminho aí que também não tem volta, né? Marcos, novamente eu agradeço então a sua participação, a sua disponibilidade para fazer esse bate-papo. Como eu disse, é enriquecedor a gente conhecer. Eu que sempre trabalhei na parte de nutrição, não tinha contato muito na parte de controle biológico, né? Sabia de alguns manejos aí, mas não tinha conhecimento, e isso vai me trazendo também aí um conhecimento. Eu já me sinto privilegiado de estar participando e desenvolvendo isso daí, de adquirindo esses conhecimentos, o produtor também que nos ouve, a parte do público de extensionistas também, que não tem a familiaridade com o assunto, vai conhecendo, vai tomando ciência do que é e vai buscando mais informações para ter uma formação mais completa do assunto, né? E você aí passando essas informações para nós é muito importante também. Marcos, valeu, muito obrigado. Eu gostaria aí de compartilhar com todos aí que tem sido a mensagem final do canal, é que estamos todos juntos nessa nobre missão, né, que é auxiliar o produtor na produção de alimentos e passar informações também, né, para que ele consiga atingir os objetivos dele, que é a produção, né? Marcos, novamente agradeço, muito obrigado, e estamos à disposição aqui para outros assuntos aí dessa gama muito grande aí de pauta e de assuntos aí para serem tratados quanto a parte do bioinsumos aí. Ok? Obrigado, Marcos. Muito obrigado. Tudo de bom. Valeu, obrigado para você também.